Olá, bom dia! Hoje é dia 19 de janeiro de 2026, segunda-feira. O Senhor, em sua bondade, nos permite estarmos juntos mais uma vez para esse tempo de meditação na sua palavra, para ouvirmos aquilo que, a parte dele, ele tem interesse em que nós ouçamos, para podermos assim viver de forma a glorificar e louvar o nome dele. O nosso texto é ainda o livro de Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 23, onde lemos o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar o coração. Vimos já sobre a questão da forma como podemos guardar o nosso coração, que diz respeito a enchermos o nosso coração da palavra do Senhor. Vimos o motivo pelo qual nós devemos encher ou guardar o nosso coração, pelo fato de que de lá procedem as saídas da vida, de lá vêm as diretrizes, os impulsos, as orientações para a nossa vida, para o nosso viver. O nosso comportamento é ditado por aquilo que sai do nosso coração, daquilo que nele se encontra com abundância. Hoje vamos falar sobre o aspecto de guardar o coração. Em que circunstância, em que momento? Na verdade, o guardar o coração, como vemos aqui, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, é um exercício permanente, constante. Ou seja, não há momento em que eu não deva guardar o meu coração. Não há momento em que eu não deva obedecer a esta ordem de ter o meu coração bem protegido, adequadamente controlado e guardado. Porque a tentação é algo que está presente todo o tempo, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, a todo instante, a todo momento. Nós somos tentados, seja por tentações externas, seja por tentações internas, por ação de seres espirituais decaídos, que a Bíblia chama de demônios, seja pela nossa própria inclinação, seja pela pressão gerada pelo sistema corruptor no qual nós estamos inseridos. De uma forma ou de outra, somos pressionados o tempo todo. Por isso, é imperativo que nós mantenhamos constantemente o nosso coração bem guardado. Isso significa que nós devemos guardar o nosso coração ante os ímpios, perante aqueles que não são do Senhor, por uma questão de testemunho, a fim de que a nossa vida, o nosso modo de agir, o nosso modo de ser, o nosso comportamento aponte para o fato de que o nosso coração está pleno da palavra do Senhor e do Senhor da palavra, que nos leva a agir daquela maneira diante dos ímpios, para que o nome do Senhor não seja blasfemado,
entre os gentios por nossa causa, como diz o apóstolo São Paulo na carta aos Romanos. A todo instante, guardar o coração é, portanto, exercício constante, sem dúvida nenhuma, ante os santos também, como exemplo a ser seguido, como diz o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, como ele fala ao seu jovem discípulo Timóteo, aquilo que você de mim aprendeu, de mim você ouviu e em mim você viu. Isso também pratique. E que coisa maravilhosa, é preciso então entender isso, que nós precisamos guardar o nosso coração num exercício constante e permanente diante dos santos, não só diante dos ímpios, mas diante dos santos agora, para estimulá-los como um exemplo de vida, não que nós queiramos ser o padrão para eles, ainda que a Escritura diga que nós devamos ser padrão para os fiéis, o apóstolo Paulo falando mais uma vez aos seus jovens discípulos, eles tinham que ser padrões para os fiéis. Então é preciso guardar o coração, seja diante dos ímpios, diante dos santos, precisamos guardar o nosso coração nesse exercício constante quando estamos sozinhos. Exatamente. Quando não há ninguém por perto, quando você e você, e é claro, Deus também, por temor ao Senhor, por temor a Deus, guardar o nosso coração quando estamos sozinhos, naquele contexto de que temos a vida pública, a vida privada, particular, mas a vida oculta, nossa vida, que ninguém sabe, ninguém conhece, nem às vezes alguém da família, que está no nosso coração, lá no nosso interior. Os nossos pensamentos, guardar o nosso coração quando nós estamos sozinhos e somos confrontados conosco mesmos, quando nós somos levados a entender quem de fato nós somos, porque quando estamos sozinhos, retirados em nós mesmos, somos quem de fato somos. Guarda, meu filho, o teu coração acima de todas as coisas, quando estiveres sozinho. Isso por temor a Deus, não porque os outros estão vendo, não porque as pessoas estão observando, não porque seremos descobertos, porque a grande parte das vezes as pessoas confessam, se dizem arrependidos, não por arrependimento sincero, mas porque foram descobertos, se entristecem, choram, se arrependem, não por causa do pecado, mas porque foram pegos na transgressão e no pecado. Guarda o teu coração num exercício constante, o tempo da alegria, sabendo que a vida é feita de alegrias, mas não é alegre o tempo todo. Na tristeza, sabendo que as tristezas chegam, nos atingem, nos abatem, mas que o Senhor renova a sua alegria. Então é preciso que nós tenhamos nosso coração guardado em todas estas situações, na abastança, quando às vezes a vaidade toma conta de nós, como daquele homem que produziu, seus campos produziram, e ele disse: a alma tem muitos bens em descanso, come, bebe, regala-te. Louco, essa noite perderão a tua alma, o que tens? Para quem será? Quando você está na escassez,
Diz o apóstolo Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, a ter fartura e a ter escassez. Muito difícil, porque nesta hora, às vezes, na escassez nos aborrecemos, chegamos a até blasfemar, questionar Deus, ficar bravos com o Senhor, xingarmos, perdemos o padrão de vida cristã. Por isso, como diz o proverbialista, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Como guardar? Enchendo o coração com a palavra de Deus. Por que guardar? Porque dele procedem as saídas da vida. Quando guardar? Todo o tempo. Um exercício constante. Que assim o Senhor o abençoe, todos nós para que possamos responder positivamente a esta ordem e determinação de Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Que assim seja. Amém. Amém.